Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, O Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro Filho de Deus. Fazei tudo o que ele vos disser. E nesse canal, nós estamos promovendo um estudo sobre os quatro evangelhos de Cristo. E hoje com a passagem A Figueira Estéril, que segue narrada nos evangelhos de Mateus e Marcos. E faremos uma leitura e uma reflexão. Faremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus seja conosco. Mateus capítulo 21, versículo de 18 a 22. De manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, foi até ela, mas nada encontrou senão folhas. E disse à figueira: nunca mais produza frutos. E a figueira secou no mesmo instante. Os discípulos, vendo isso, diziam espantados: como assim? A figueira secou de repente? Jesus respondeu: em verdade vos digo, se tiverdes fé, sem duvidar, fareis não só o que eu fiz com a figueira, mas até mesmo se disserdes a esta montanha: erga-te e lança-te ao mar, isso acontecerá. E tudo o que pedirdes com fé em oração, vós o recebereis. Então, essa é a narrativa de Mateus sobre a figueira estéril. Agora vamos à narrativa do Evangelho de Marcos sobre a mesma passagem. Marcos, capítulo 11, versículo de 12 a 14 e de 20 a 26. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, teve fome. Ao ver à distância uma figueira coberta de folhagens, foi ver se acharia algum fruto, mas nada encontrou senão folhas, pois não era tempo de figos. Dirigindo-se à árvore, disse: ninguém jamais coma do teu fruto. E seus discípulos o ouviam. Passando por ali de manhã, viram a figueira seca até as raízes. Pedro se lembrou e disse-lhe: Rabi, olha a figueira que amaldiçoaste, secou. Jesus respondeu-lhes: tende fé em Deus. Em verdade vos digo: se alguém disser a esta montanha, erga-te e lança-te ao mar, e não duvidar no coração, mas crer que o que diz se realiza, assim lhe acontecerá. Por isso vos digo: tudo quanto suplicardes e pedirdes, crede que já o recebestes, e assim será para vós. E quando estiverdes orando, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, para que também vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Então, essa é a narrativa de Marcos sobre a figueira estéril. Agora vamos fazer uma reflexão sobre o que a mensagem dos evangelhos trazem de ensinamento para as nossas vidas. Mas antes, quero te convidar, se você ainda não está inscrita ou inscrito no nosso canal, faça já a sua inscrição para não perder nenhuma de nossas atualizações. Deixe aqui o seu comentário sobre qual a sua opinião sobre essa passagem, sobre o nosso estudo. Compartilha para que mais um irmão também possam fazer parte desse estudo. E também deixa aqui a sua curtida, que é muito importante para fortalecer o alcance do nosso canal. Amém? Bem, aqui Mateus e Marcos trazem suas análises sobre a figueira. Bem, aqui é algo interessante, não é? Porque, veja, em Mateus, Jesus vai até a figueira e não encontra frutos. Porém,
Marcos também narra dessa mesma forma, mas ele diz que não era tempo de figos. Porém, ainda assim, Jesus, ele amaldiçoa a figueira. Aí você vai perguntar, mas se Jesus sabia que não era tempo de figos, por que ele amaldiçoou a figueira? Aí tem uma questão aqui que é muito simbólica, né? Não é somente uma árvore, embora seja real, né? Mas essa avaliação de ir até a figueira e encontrar folhas e não figos, ou seja, frutos, pode ser também uma mensagem às autoridades religiosas, né, que de longe parecem belas, mas quando você conhece, você se aproxima, você vê que eles não têm frutos em seus ensinamentos, né? Então, o objetivo de cada um de nós aqui na nossa jornada nesse mundo é produzir frutos. Em outra passagem, Jesus vai falar que a árvore boa se conhece pelos frutos, né? Então aqui pode ter uma questão simbólica, uma vez que não era mesmo tempo de colheita de figos, né? Então aqui Jesus pode ter deixado um ensinamento velado aqui para os apóstolos sobre a importância de não somente parecer, mas de fato produzir frutos, né? Porque Jesus condenava muito a hipocrisia das autoridades religiosas, né? Que diante dos homens pareciam pessoas benevolentes, cumpridores da palavra, mas que não apresentavam frutos, né? Dos seus ensinamentos, não eram corretos em relação àquilo que eles pregavam, né? Pregavam conforme estava nas Escrituras, mas nas suas práticas não reproduziam isso, não é? Por isso, hipócritas sempre, né? Jesus sempre teve esse olhar duro em relação às autoridades. Então, pode ter um ensinamento aqui em relação a isso. Agora, existe uma diferença na narrativa também de Mateus e Marcos, quando quanto ao tempo em que a figueira seca, né? Na narrativa de Mateus, acontece imediatamente, né? Então, ao Jesus pronunciar nunca mais produza frutos, ou seja, quando ele lança a maldição, né? Como o próprio Pedro vai dizer lá em Marcos, a figueira secou no mesmo instante. Então, Mateus, ele relata que ao Jesus proferir essa palavra, a figueira seca no mesmo instante, e os discípulos ficam espantados, né? Como assim a figueira secou de repente? Porém, na narrativa de Marcos, existem essa etapa ela é separada, né? Então, primeiro Jesus ele avista a figueira, né, coberta de folhagens, vai até ela para ver se achava algum fruto, e aí ele lança a maldição: ninguém jamais coma do teu fruto. E os discípulos o ouviam. E Marcos continua passando ali de manhã, ou seja, no outro dia. Eles retornam, e aí Pedro, olha, Rabi, quer dizer mestre, né? A figueira que amaldiçoaste secou. Ou seja, então existe uma diferença, não é, nas narrativas. Para Mateus, a figueira seca no mesmo instante, e Marcos relata que quando eles voltam é que percebe a figueira seca, né? Então, existe aí uma narrativa de diferença marcante, né, entre os dois evangelistas. E nas duas narrativas, né, Jesus ele vai trazer aqui a questão da fé, né? Quando ele fala que se tiverdes fé, sem duvidar, fareis não só o que eu fiz com a figueira, mas até mesmo se disseres a montanha, erga-te e levanta, lança-te ao mar, né? Então, aqui Jesus ele quis mostrar qual é o limite da fé. Quanto mais forte for a sua fé, maiores prodígios você pode fazer. Não pela sua vaidade, mas pela força de Deus, né? Jesus não está colocando aqui superpotência no homem. Porque quando você pede com fé e em oração, e você recebe de quem? Do alto.
Então, é Deus, né? Sempre Deus é que deve ser glorificado e não a nossa capacidade humana. Mas para isso é preciso ter fé, né? Então, Jesus, ele com à medida que ele seca a árvore, ele quer dizer que também nós, se tivermos fé, poderemos fazer grandes sinais. Agora, lembrando que também existe simbolismo nisso tudo, né? Ninguém vai apontar o dedo para uma montanha e vai removê-la e lançá-la ao mar. Você vai passar o dia inteiro lá e essa montanha não vai se arrancar do lugar. O que Jesus está falando aqui é que grandes problemas, né, coloca a montanha, né, como um obstáculo, né? Que grandes obstáculos sem limite, Deus ele pode tirar da sua frente se você tiver fé. Então, levantar uma montanha e lançar ao mar, não quer dizer que você reproduza exatamente isso, né? Que você vai apontar a mão ali, vai arrancar a montanha e jogar no mar, ok? Então é preciso não ser fundamentalista nas narrativas da Escritura, sob pena de você falsear o verdadeiro significado da mensagem, amém? Aqui Jesus está falando de grandes obstáculos, né? Quando você olha assim para o alto, né? Porque a montanha, o que que acontece? Você olha, ela está maior do que você, né? E quantas vezes a gente não acha que o problema é maior do que nós? Aí você olha para o alto e nós, quem sou eu para resolver esse problema? Aqui, essa é a montanha que Jesus está falando. Se você tiver fé, o problema pode ser do tamanho de uma montanha que você será capaz de resolver pedindo a Deus, né, com fé e oração. Amém? Então, trazendo aqui para nossas vidas, que a gente tenha firmeza na fé e na oração que todos os obstáculos podem ser vencidos e que nós não sejamos, né, uma figueira cheia de folhagens onde não se encontra frutos, né? Porque Jesus aqui ele está falando da aparência, né? Para Deus, Deus olha o coração. Ninguém engana Deus. Você pode enganar os homens, né, com suas folhagens, mas para Deus ele não vai olhar para suas folhagens. Ele vai ver se dentro delas ele vai encontrar fruto, né? Esse é o objetivo da nossa existência, fazer a vontade de Deus, sermos fiéis à missão do Evangelho. Amém? Então, que Deus ilumine o seu caminho, muita paz, muita luz na sua vida. Forte abraço.